Saúdo a todos em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero ler aqui em Joel capítulo 1, verso 4, depois o 2 e o versículo 25 de Joel. Então no capítulo 1, verso 4 diz assim: o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Agora capítulo 2, versículo 25 diz assim: e restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão e a oruja, o meu grande exército que enviei contra vós. Agora eu quero entrar aqui na mensagem do irmão Brana. Eu restaurarei esta mensagem. Ela é a voz do sétimo anjo. Eu restaurarei. Eu quero começar aqui no parágrafo 11. Parágrafo 11. Eu restaurarei. Então, diz assim. Eu vou começar a segunda parte já por causa do tempo. Diz assim: aqui há 4 grandes coisas que eu quero mencionar. E isto está em Joel, o profeta, o qual era águia de Deus, o qual subiu à esfera de Deus e viu o dia vindouro. Pedro citou ele no dia de Pentecostes. Em Joel 2:38, Pedro falou sobre isso. Ele disse: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E Joel viu esta vinda. E se a profecia de Joel for tão exata que ele viu o Pentecostes, muitas centenas de anos antes mesmo que isto acontecesse, ele viu o Pentecostes. Centenas de anos. Certamente podemos dizer que a profecia que ele tem dado para este dia será exata. Olhem, então, isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Joel viu esta vinda, e se a profecia de Joel foi tão exata que ele viu o Pentecostes, muitas centenas de anos antes mesmo que isto acontecesse, certamente podemos dizer que a profecia que ele tem dado para este dia será exata. Mas a coisa que eu quero falar a respeito é os 4 grandes destruidores. Esta mensagem, irmão Brana vai falar a respeito dos 4 grandes destruidores. Olhem, prestem bem atenção, meus irmãos, minhas irmãs. Os 4 grandes destruidores. O primeiro foi a lagarta. A lagarta foi o primeiro. E o segundo foi o gafanhoto. E o próximo foi a locusta.
e o próximo foi o pagão. Eles eram destruidores, e o que eles estavam destruindo era a herança de Deus, que esses destruidores, insetos, estavam destruindo, era a herança de Deus, a vinha. E se você prestar bem atenção a estes insetos, estes 3 ou estes 4 insetos, são o mesmo inseto em forma diferente. Esses insetos 4 são o mesmo, só que em forma diferente, como os cavaleiros lá de Apocalipse 6, é o mesmo. Então é a mesma coisa, é a mesma coisa ali, a mesma coisa. E se você prestar bem atenção a estes insetos, estes 3 ou 4 insetos são o mesmo inseto em forma diferente. O pulgão, o gafanhoto, a locusta, eu quero dizer, eu os misturei. Primeiro foi a lagarta, então o gafanhoto, então a locusta e o pulgão. Isto nos mostra que é o mesmo inseto vindo em diferentes formas. Agora, se o Pentecoste foi a vinha de Deus, a qual era a nova vinha que havia crescido, então esses 4 destruidores foram os que comeram a vinha. Dá para ver muito bem que foi eles que comeram a vinha. O irmão Branham mostra para nós aqui. Agora vamos descobrir o que Pentecoste tinha e descobriremos o que nos falta agora. O que nos falta. E então devemos descobrir o que os destruidores são. Quem são eles? Bem, vejamos o que isto fez. Agora, estou no parágrafo 12 aqui, 13. Agora, a primeira coisa que o Pentecoste produziu foi o amor fraternal. Nós sabemos que a primeira coisa que o Pentecostes produziu foi o amor fraternal, foi uma irmandade, o amor de irmão, o amor fraternal, a irmandade era uma irmandade muito grande no dia de Pentecostes, era coisa muito tremenda, que isso aí nós vemos que fez falta, ele faltou depois na igreja. Então, a primeira coisa foi a irmandade. Isso rasgou ao meio o muro divisório e fez uma confraternização de tal maneira que eles tinham tudo em comum nos dias da Bíblia. Nós vemos que a Bíblia diz que tudo era em comum, porque isso aí rasgou o muro divisório que dividia um do outro, e tiveram essa irmandade, coisa muito tremenda. Nós vamos vendo aqui, passeando nessa mensagem e acrescentando a nossa fé, Deus acrescentando a nossa fé, pela graça dele. Olha, então a primeira coisa que o Pentecoste produziu foi o amor fraternal. Isto rasgou ao meio o muro divisório e fez uma confraternização de tal maneira que eles tinham tudo em comum nos dias da Bíblia. Uma irmandade. Paulo falou desta irmandade. Ele deu todos os dons da igreja
pentecostal, e então disse em 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse este amor que traz fraternidade, não sou nada. E Jesus também disse: nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Ele não falou nem ele primeiro. Quando amardes uns aos outros. Olhem, meu irmão, minha irmã, então, ainda que eu tivesse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse este amor que traz a fraternidade, não sou nada. Muitas pessoas hoje odiam uns aos outros e acham que é alguma coisa. Paulo disse: se não tiver, não é nada. Não é nada, ainda que tenha tudo. Mas se não tiver o amor, não tem nada. Olha, então, não sou nada. E embora eu tenha conhecimento para entender todos os mistérios de Deus, ainda tem isso ainda que eu tenha o conhecimento para entender todos os mistérios de Deus, todavia eu não sou nada sem amor. É muito importante mesmo. Não sou nada sem amor, o amor fraternal. Jesus disse: nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Pentecostes tinha isto. Lá no princípio, Pentecostes tinha isso. Mas um inseto comeu isso. Mas no último dia eu restaurarei. Esta mensagem é: eu restaurarei. Então, Pentecostes tinha isto. Eu estou falando se vos amardes uns aos outros. Pentecostes tinha isto. Eu estou falando Pentecostes. Refiro-me ao primeiro grupo dos apóstolos e os discípulos. Ele está se referindo à primeira igreja lá, que tinha isso aqui. Eles tinham este amor. Eles tinham este amor fraternal. Eles não eram avarentos. Eles vendiam tudo que tinham para que a igreja fosse adiante. Eles eram tão unidos que quando ouviam que alguém dentre eles havia morrido, diziam: vamos morrer com ele. Agora, aqui é ter o amor fraternal. Vamos morrer com ele. Que sentimento, o irmão Brano diz: que sentimento. Ser dessa maneira, que sentimento. Agora Jesus falou disto e disse que, quero dizer, Paulo disse: permaneça a caridade fraternal. Permaneça a caridade fraternal. Isto estava na primeira igreja. Porém, algo tem tomado lugar, e ali estava um companheiro que entrou pelo nome de Lagarta.
E quando ele começou a comer aquela vinha do amor fraternal, ele cortou a linha por onde subia a seiva. Por isso, não faz nenhuma diferença quão religiosos sejamos, o quanto cremos ou sabemos, ou o quão diferentes desejamos ser dos demais. Enquanto este sentimento fraternal não estiver entre nós, estaremos lutando uma batalha perdida, que é onde está a coisa. Se esse sentimento fraternal não está em nós estamos lutando uma batalha perdida. Quem comeu isso aqui foi a lagarta. Olhem, meu irmão, minha irmã, isto é fraternal. Não estiver entre nós, estaremos lutando uma batalha perdida. Isto é certo. Isto é certo. Não podemos vencer. Nós queremos vencer, não podemos vencer. Não há maneira de vencermos. Agora, na era pentecostal de hoje, comparando as duas, o que aconteceu? Agora, se você notar, o uso dos dons, o primeiro é o dom de sabedoria. Obrigado. Vamos pular aqui. Quero atingir mais essa parte aqui. Mas, olha, não porque aqui no parágrafo 16, já no final diz assim: mas, vou começar aqui no parágrafo 16. Quando chegamos a um lugar onde você tenha uma diferença com um homem, porque eu sei que um homem que eu poderia confiar, olhar para ele, olhos nos olhos, enquanto olhamos nas escrituras, mais do que qualquer um no mundo, é o irmão More, assentado aqui. Porém, muitas vezes estamos 1 milhão de milhas separados, mas isto tem tocado nosso companheirismo? Não, Senhor. Não, Senhor. Ouvindo a ele com uma pequena esposa bem ali, entendendo muitas chamadas telefônicas, atendendo muitas chamadas telefônicas, ao ponto de ter um colapso nervoso. Me telefonou a noite passada, chorando no telefone, e ele me ama o suficiente, não porque ele dá um centavo de dinheiro, não, Senhor, mas ele voa em um avião, em um velho avião, Lockheed e tudo, mas para a cada pouco conseguir estar bem aqui comigo. O irmão Branda diz que ele voa no avião, um velho avião, Lockheed e tudo mais, para a cada pouco conseguir estar bem aqui comigo, perto do irmão Branda. Tinha esse amor tão grande que ele voava de avião para estar perto de irmão Branda. Era o amor que tinha um pelo outro. Eu não creio que haja uma noite tão escura ou uma chuva que caia tão torrencial que eu não possa subir e me arrastar
através das matas para chegar até ele. Isto é um amor. O irmão Brana, ele fazia de tudo para estar perto desse irmão. O amor era muito grande. E ele disse que não havia mata, não havia escuro, que não fizesse com que chuvas que não fizesse com que ele se arrastasse e chegasse até esse irmão. Isto é amor. Aleluia. Então, e ainda que nós não concordamos nas Escrituras, longe centenas de milhas sobre o milênio, ou segurança do crente, e assim por diante, mas isto não importa, eu ainda estou, ele é, mesmo em nossas diferenças, eu sou um pastor eleito, associado com ele. Estou tão feliz que a lagarta, todavia, não tenha tocado o irmão Moro, que ele é pastor, com o Brana, pastor também, e mesmo havendo diferença, a diferença, o que eles criam, a lagarta nunca tocou esse amor. Nunca. Irmão Moro. Agora estou tão feliz que a lagarta, todavia, não tenha tocado o irmão Moro. Agora estou simplesmente dizendo isto para um exemplo. E se nós podemos fazer isto entre dois homens, por que não pode cada irmão fazer isto? Eu posso ter o direito de dizer coisas contra a igreja. Há não muito tempo atrás estive na igreja dele e pensei que nunca mais ele me convidaria novamente. Ou, ao chegar, descobri que um piedoso grupo de santas mulheres que havia ali estavam cortando seus cabelos e usando batom. Santas mulheres que havia ali estavam cortando seus cabelos e usando batom. Eu preguei e destrocei esta coisa. Certamente que eu fiz, porém pensei que ele não me pediria para voltar. Mas você sabe o que? Havia uma unção tal do Espírito Santo ao redor da vinha que esta velha lagarta não pode tocá-la de modo algum. Irmão, vocês sabem, há uma cerca elétrica que a lagarta não pode passar sobre ela, porque todas as vezes o choque do amor do Espírito Santo a mataria. E se nós necessitamos de cercas para construir, não deveríamos ser cercas denominacionais. Deveriam ser cercas de amor para manter o inseto fora, para manter a lagarta fora, ou ele será o destruidor número 1 do diabo. Destruidor número 1 do diabo. Não me importa o que o homem creia, seja o que for que creia. Agora fale, tem o direito de vir e dizer que ele não crê nas pequenas coisas que eu creio. Eu tenho o direito de dizer pequenas coisas que ele não crê. E esta igreja,
os batistas, metodistas, presbiterianos, mesmo os pentecostais, vê? Sejam o que for, eu estou com o povo pentecostal. Eu sou Pentecostes. Eu não pertenço à denominação pentecostal, porque Pentecostes não é uma denominação, e sim uma experiência. Ouvi o que este luterano disse há algum tempo atrás? Ouviu o que esse luterano disse há algum tempo atrás? Agora nós tomamos aos batistas, assentados bem ali, que estão vindo. Creio que há um outro batista olhando para mim, usando uma gravata xadrez, vê? Isto é uma experiência. E o problema disto é que nós permitimos que esses insetos entrem e nos destruam. E aqui está o assassino número 1, isto é, o que está comendo nossas experiências pentecostais hoje. Glória a Deus, aleluia. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The first one to die for this Holy Ghost plan. Então, agora a próxima grande coisa que veio foi o gafanhoto, e ele foi aquele que estava destruindo a união dos crentes. A segunda coisa foi o gafanhoto. Na Bíblia no Pentecoste havia uma unidade, e essas pessoas estavam em um só coração e um só acordo. E Paulo disse, creio que está em Romanos, no capítulo 7, que não há nada que possa nos separar do Romanos 8, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não havia nada. Eu nunca expressei isto ante o povo pentecostal ou alguém, mas vendo a tremenda pressão que tem estado sobre mim, foi o que me levou a trazer isto esta manhã. É a igreja mais poderosa na face da terra. É a igreja. Há somente uma igreja. Muitos deles ainda estão marcados como batistas, presbiterianos, porém esta manhã eu não posso ver desta maneira. Eu costumava reunir o gado lá no Colorado, nas matas de Araparro. Tocávamos o gado e o trazia até a associação do Rio Somme. A associação era forte para o gado pastar. Tem os pastos lá embaixo no rio Somme. E na primavera, que era a época do rodeio, trazíamos o gado e os colocávamos ali. Muitas vezes me assentei com meus pés na sela e observava o tropeiro contar aquele gado enquanto entravam. Eu estava maravilhado em olhar. Alguns deles tinham neles a marca Lazika. Alguns deles tinham a marca Diamond Bar. Os nossos tinham os trípodes, porém outros eram de marcas diferentes.
O tropeiro, a marca, não fazia muita diferença, mas todo aquele que passava através daquele portão tinha que estar registrado como erefode. E eu creio que assim será no dia do juízo. Não vai importar se você é metodista, batista, presbiteriano ou que marca esteja em você, mas sim a experiência do novo nascimento, o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Vou saltar para ver se dá tempo aqui. Então diz assim, durante a Era Negra eles vieram adiante com uma organização, vieram adiante com uma política feita pelo homem. Portanto, o gafanhoto começou a voar. O mesmo diabo que rompeu a irmandade está tentando destruir a unidade do homem. Picar. Eles fizeram sua primeira organização e esta foi a Igreja Católica. A Igreja de Deus nunca foi organizada até o catolicismo. E naquele